Fala pessoal, sejam bem-vindos. Então, vocês que estavam aguardando, chegou o momento de conhecer a história do Dedimar Lima, mais conhecido como Dedimar. Ele foi revelado nas divisões de base do Esporte Clube Vitória, passagem nas seleções brasileiras de base, né? Um atleta que foi campeão da Copa do Brasil pelo Santo André, um cara que passagem por Palmeiras, Juventude e com uma história de vida incrível. Boa noite, Júnior. Boa noite. Legal demais. São grandes lembranças, né? Grandes lembranças que a gente começa a reviver e, na verdade, é mensurar o tamanho da importância do que aconteceu em nossas vidas e que a gente agora traz, né? Um motivo de orgulho, né? Na verdade, é um sentimento de dever cumprido, onde foi muito difícil, muitas coisas não saíram do jeito que a gente queria, mas hoje a gente sente isso, né? O período da maturidade que a gente compreende. Então, você está aí trilhando o seu caminho, eu estou aqui trilhando o meu caminho, como muitos outros que jogaram com a gente, e essa é a continuidade da vida, né? Às vezes a gente escolhe coisas que não dão certo. Então, hoje eu não consigo, na verdade, lembrar de muitas coisas que aconteceram boas, coisas boas, que a gente de repente nem valorizou da forma que poderia, mas hoje ela vem com um sabor diferente, né? Legal. Maravilha. Mas eu acredito que essa história incrível e tudo isso que você passou, que com certeza não foi fácil, né, mas que você narra com a tranquilidade, com a maturidade de como, né, percebeu qual foi o caminho, o que você Ah, aprendeu, né, quais foram as decisões que você tomou, mas que foi uma história cheia de expectativa, com algumas frustrações, mas que gerou em você, cara, o caráter que você tem, a pessoa que você é, é, e principalmente para você ser fundamental no lugar que você está hoje, cara. Onde você está hoje, você pode contar essa história. E eu digo a você, aquele que dedica alguns minutos a ouvi-la, com certeza, cara, vai tomar decisões diferentes. Assim esperamos, né? Então, Dedimar, eu quero que você se apresente para quem não conhece e comece, cara, contando sua história. Eu quero intervir pouco, velho. Eu quero te ouvir, porque a sua história é encantadora. E aí, no final, a gente vai falar sobre né, o que você faz hoje, sobre o que você aprendeu com a sua história. Mas nos conta aí, velho, desde quando você chegou no Vitória, as expectativas, as frustrações. Pode falar de dor, pode falar também das vitórias. Vamos aprender contigo nessa noite. bom, eu vou buscar também ser sucinto, né? Porque foram muitas coisas que aconteceram, né? Começou com um sonho lá na roça, onde eu nasci, né? Nasci na roça. Fui lá para a cidade de Irecê e esse sonho começou na rua. Ele começou na rua jogando bola, brincando no meio dos adultos, com 7, 8, 9, 10, 11 anos, 12. E quando foi de 13 para 14, eu fui fazer um teste no Bahia, onde eu fui aprovado. A partir daí, as coisas começaram a gerar na minha vida uma série de perspectivas futuras onde eu fui conquistando. Então começou a aguçar na minha mente, no meu coração, o desejo de vencer. Esse desejo passou por muitos obstáculos. Eu passei 2 anos no Bahia e após isso eu fui naquele período de mudança de jogadores do Bahia para Vitória, onde Mota, um dos responsáveis pela minha formação, um cara, eu não consigo nem mensurar em palavras o tamanho da importância que Mota teve na minha carreira, né? Assim como na de muitos, né? Mas na minha principalmente. E aí ele levou a gente para o Vitória e foi a projeção principal, né? Onde eu fiquei ali 4 anos, praticamente ali de base, de 4 a 6 anos melhor. E ali eu pude, na verdade, ir conquistando para a seleção brasileira, desde o 17 até o sub-23, então foi uma história na seleção, foram 14 convocações. A partir daí também as portas já se abriram para as equipes profissionais, no caso o Palmeiras Parmalat, comprar metade do meu passe. Então tudo parecia que ia ser aquela coisa top, né?
eu me transferi do Vitória para o Palmeiras em 1996. Em 96 eu fui para o Juventude por um empréstimo, casado já, porque após o Juventude, que era patrocinado pela mesma Parmalat, eu iria para o Palmeiras. E aí comecei a experimentar as coisas, a realidade do futebol, né? A realidade do futebol, reveses, conquistas, recomeços, e tive que ir me acostumando. Depois disso, passei por várias situações difíceis, como ficar parado 9 meses, 8 meses, 6 meses. Comecei a experimentar uma série de reveses que eu não contava na carreira e tive que me adaptar com a realidade, né? Eu sempre fui realista. Após isso, eu trilhei a minha carreira. Mas a base me deu muito entendimento, muita preparação para o que eu enfrentaria mais adiante, psicologicamente e até mesmo em nível de maturidade, de orientações. A gente era muito orientado na base pelos professores, Pequinho, Amadeu, Carlão, Delmar, Luciano, enfim, foram professores de fato, além de treinadores. E eu carreguei isso comigo. Passei por 19 clubes ao total, né? 19 clubes que, na verdade, trouxeram, na verdade, assim, maturidade para a minha carreira, certo? E após isso, após esses 19 clubes também, eu pude conhecer a realidade do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, séries A, B, C e D. Os campeonatos paulistas, Série A1, Série A2, Série A3, né, e a Bzinha. Então, a gente transitou por tudo isto e à medida que a gente ia transitando em meio às coisas difíceis, a gente ia aprendendo, fazendo novas amizades, abrindo mais portas, sendo experimentado uma série de coisas. Enfim, o futebol, no seu enredo total, ele começou a me preparar para a vida como homem. Eu pude extrair o que eu estou sendo hoje, na verdade, né? E, cara, assim, é uma questão de essência. Ou você tem uma essência boa e começa a desenvolver a sua essência boa, ou você tem uma essência amarga, ruim, você vai potenciar a sua essência amarga, ruim, potencializando mais ainda os reveses da vida. E, cara, os reveses da vida dependem de um ponto de vista apenas. Como é que você enxerga ele? Se eles vieram para te ajudar a crescer ou para te derrubar, te derrotar. Aí, quem escolhe ficar caído, fica. Quem escolhe se levantar, se levanta. E eu escolhi me levantar em meio a vários. Então, até hoje estou aí me levantando em meio a alguns. Maravilha. A gente sabe que muitos atletas que tiveram muitas oportunidades, tiveram qualidades semelhantes, mas não tiveram a mesma maturidade para saber lidar diante desse processo. Alguns conseguiram e potencializaram a carreira, outros não, e outros conseguiram, através de caminhos alternativos, dar sequência, né, na sua carreira. Que é o futebol, quando ele vira de verdade, quando ele já não é mais aquela coisa do sonho, quando você tem uma 17, 18, 20 anos, que você está vendo tudo dar certo, e você projeta sempre o máximo, né? E você começa a se comparar com seu ídolo. Naquela época, tinha ali o Rodrigo jogando, foi vice-campeão brasileiro pelo Vitória, depois ele vai para Cruzeiro, Corinthians, viaja o mundo. Então, queira ou não queira, a gente está sempre querendo isso para a nossa vida, querendo esses momentos, querendo vivenciar isso. Mas a gente só vai aprender lá no final que cada um tem a sua história. Porque os lugares que você vai frequentar não é o mesmo que a outra pessoa vai frequentar. Então, cada um precisa conhecer sua história, porque as suas histórias são sementes que serão plantadas na vida das pessoas, assim eu compreendo. Mas eu queria, Dedmar, que a gente está falando dos caminhos do futebol, que você tentasse me passar o sentimento de quando você tinha aquela idade que você passou o evento, tá? Pense aí, cara, seja chegando numa seleção brasileira, viajando o tempo todo, Vitória uma máquina, você criando várias expectativas. Qual foi o momento que você imaginou que tudo daria certo
E como foi quando você percebeu que o caminho não era tão fácil e que exigia de você muito mais esforço, cara? Bom, isso é muito boa essa pergunta aí, né? Até que mexe comigo um pouco também para tentar relembrar esses momentos. O período que eu comecei para a seleção brasileira foi um período de muita. Foi um período nostálgico. Foi um período onde eu até mesmo não percebia a grande realidade que me cercava. Essa foi a verdadeira. Eu vivia, na verdade, um dia de cada vez. Ao mesmo tempo, isto me cobrava muito, né? Mais além, mais adiante, o que eu poderia viver e as exigências também, elas seriam muito maiores em cima de mim. Uma coisa que eu tenho muita consciência, eu sempre tive, é que eu sempre fui um atleta, um jogador, que eu tinha limitações. Eu era limitado. Então, quando você fala de Rodrigo, por exemplo, que era um lateral direito fantástico, rápido, habilidoso, com drible para dentro, drible para fora, era um cara agressivo, era um cara que furava as linhas, enfim, de defesa. E esse era o estilo de jogador moderno. Eu era um jogador clássico, um jogador clássico, jogador técnico, jogador que pensava, jogador que ia, quando ia às vezes no fundo, ia com o propósito de definir pela qualidade de passe. Então era um jogador eficaz. Não brilhava os olhos do torcedor, e eu tinha consciência disso, mas eu era um cara que eu sempre procurava cumprir o papel e o dever para a equipe. Não jogava para mim, jogava para a equipe. E através disso, Wellington, eu comecei a compreender que eu iria enfrentar dificuldades. Por quê? A seleção me deu um patamar muito maior do que eu imaginava. Ao mesmo tempo veio com cobranças grandes, onde eu passei por uma série de testes. Esses testes, por exemplo, no ano de 1994, eu disputei a minha estreia pelo Vitória como profissional. O treinador João Francisco me lançou. Eu fui jogar no Olímpico contra o Grêmio, Copa do Brasil. Danley no gol, Dinho, quem mais? Carlos Miguel, Arilson. E, cara, os caras estavam voando. O técnico era Felipão. E aí eu estreio no Olímpico, cheio, a gente jogando. Acaba o jogo 1-0, gol de pênalti de Agnaldo Liz, que foi o zagueiro do Vitória. Quem fez o pênalti fui eu e Carlos Miguel. E no segundo tempo eu fui expulso em cima de Roger Machado, que hoje é treinador do Bahia. Essa foi a minha estreia, bicho. E uma estreia pior do que essa, o jogador profissional, nos tempos de hoje, ele se esconde. Eu fiquei muito abatido. Ouvi muita coisa que eu não queria, mas eu escolhia seguir ou ficar. E eu emprestei os meus ouvidos para todos, toda a torcida, e decidi assimilar tudo aquilo. Eu só poderia dar resposta em campo. Nada de falar, nada de. Então, só em campo trabalhando. Por que isso? Justamente por quê? Porque o futebol, ele te dá sempre uma segunda oportunidade. O futebol sempre lhe dá uma segunda chance, cara. Ele só não vai lhe dar uma segunda chance se você não quiser, se você negligenciar e se você desistir. Mas enquanto você estiver jogando futebol, ele vai te dar uma segunda chance. E é aí o segredo da história. A segunda chance é sempre melhor do que a primeira. A primeira você está ali, ótimo. Isso eu estou falando para aqueles caras que têm dificuldade, aqueles caras que enfrentam dificuldade. Tem gente que não tem, mas mesmo os que não têm, em algum momento vai passar por isso. Mas aqueles caras que precisam estar mostrando todos os dias o seu potencial, eles precisam ter esse entendimento. Eu tinha, desde a base, desde a base. Eu tive momentos ruins na base. Embora eu tenha sido um grande nome na base do Vitória, grande nome, eu não fui um grande nome no profissional. Eu não me considero isso. Eu passei, cumpri o meu papel e saí.
já tiveram grandes nomes, então eu não me considero como um grande nome no profissional do Vitória, mas na base eu fiz história. Eu fui artilheiro, vice-artilheiro do campeonato, jogando de lateral, batendo falta e pênalti. Essas coisas, elas me ajudaram a fortalecer o que? As minhas armas para que eu a usasse depois. Então, a gente está falando aqui de você ter uma consciência de saber quem você é, das suas limitações e do que você vai enfrentar. Vou te dar um exemplo. Eu sempre me condicionei a enfrentar qualquer desafio preparado para dar certo ou errado. Existe aquela coisa, a teoria da positividade, não, vai dar certo, aquela coisa. Eu sempre me preocupei, porque o problema, se der certo, tá ok. E se der errado, e você não estiver preparado, você não souber absorver o revés, você se frustra, entra em depressão, você entra no buraco que você, de repente, não cabe e não tem mais fundo. Então, em todos os âmbitos, eu estou preparado para o bom e o ruim, para dar certo e não dar certo. Por quê? Porque eu consigo reagir mediante isto. Velho, para quem não sabe da minha história, eu passei 54 meses parado, galera. O que é isso, 54 meses? 8 meses, 1998. 9 meses, 1999. E depois eu comecei a ter uma sequência, aí depois eu passei 6 meses, 3 meses, desempregado, esperando o clube, esperando a ligação, ligando para empresário para ver se ajudava, porque eu não tinha empresário. E todas essas coisas foram me fazendo ter experiências no futebol. Então, o que me estimulou? Não desistir nunca, saber sempre se superar. E quando eu estava parado, o que eu fazia? Corria todos os dias. Pegava treino com os preparadores físicos por telefone, e aí dava o período e eu fazia tudo e não negava fogo, não tinha preguiça. Eu era muito metódico nisso. Por que que eu fazia isso? Porque quando surgisse, eu raciocinava dessa forma, quando surgisse a minha oportunidade, eu estaria pelo menos 60% a 70% perto, ali, preparado para aproveitá-la. Porque se eu espero em casa essa oportunidade aparecer sem treinar, eu não vou aproveitar. Então, eu raciocinava dessa forma, convivi com isso até o final da minha carreira. Convivi com isso até o final da minha carreira. E hoje a gente conta essa história porque foram muitas lutas e reveses, ao mesmo tempo, através disso foram muitas conquistas que elas acabaram sendo maiores do que os reveses. A alegria passou a ser maior e me trouxeram uma espécie de entendimento e maturidade que eu não teria caso eu tivesse as coisas mais fáceis na minha vida. Pois é, cara. Você revela seu caráter contando a sua história, porque a ideia de superação, né? Olha só, não pensar em parar. Tudo estava dizendo para você parar. Eu acredito que algumas pessoas já até devem ter falado para você. Cara, você não merece passar por isso aí. Para, velho. Vai tentar outra coisa, vai fazer outra coisa, né? E você ali permanecendo. Mas pense aí, cara. As pessoas que andavam com você naquela época do Sub-20, em que você era um cara conhecido internacionalmente, com uma projeção muito grande, foram as mesmas pessoas que caminharam com você nesse momento de dor. Aí você começa a selecionar. E a outra coisa, você se sentiu em algum momento, sendo um atleta de nível de seleção brasileira, preparado para esses reveses do futebol? Ou tudo isso que você falou foi instintivamente, Dedmar? Instintivamente. Eu não me senti preparado. Até porque você não sabe o que aí vai vir. Então, instintivamente, eu precisei me adaptar ao que tinha à minha frente. Se tinha ovo, eu precisava comer ovo. Então, eu sabia que a minha realidade... Cara, assim, tem muita coisa para eu compartilhar em nível de, por exemplo,
Se eu for contar a história de como eu fiquei no Santo André, um clube que eu fui apenas para jogar 3, 4 meses por causa do Campeonato Paulista. Eu tinha outros planos. Então a história para o Santo André foi uma história assim, que para mim foi humilhante no início, e depois eu compreendi que eu via um propósito muito maior do que essa pseudo-humilhação. Vamos lá, eu vou resumir. Porque fez parte de uma conquista, né, que Pequim, todo mundo acompanhou, você acompanhou, que foi a Copa do Brasil. Cheguei no Santo André em 2003. Estava no ostracismo, anonimato, e consegui ali um salário mais ou menos. Na época, eu lembro que o salário assim, né, os caras pagavam razoavelmente ali, uns 5, 6 mil na época. E era um salário que dava, assim, mas a média da Série A1 do Paulista era mais que o dobro disso. Mas Entendi. estava bom para mim. Acabou o Campeonato Paulista, fizemos uma boa campanha, e aí eu resolvi ir para casa esperar. Aquela coisa de esperar. Vou esperar a Série B, porque o Santo André não tem calendário. Tem Série C e Copa Federação, e não me interessa. Ok. Aí o Santo André falou assim, olha, Dedimar, eu vou te oferecer aqui 3.500 para você ficar. Eu disse, não quero não. É fim de carreira, não quero. Não disse isso para ele, mas disse para mim, é fim de carreira. Eu vou ficar em casa que eu quero pelo menos pegar o mesmo que eu pegava daí para mais, Série B. Tem um nome no mercado, papapá. O tempo passou. 1 mês, 2 meses, ninguém me ligava. Quando começou 3 meses, eu liguei para os caras. Eu aceito. Aí ele falou, agora é 2,5. Sei como é que é, Eu meu disse, amigo. meu Deus do céu, 2,5 é o fim da bola para mim, porque joguei no Palmeiras, joguei no Atlético, fui seleção, papapá. E, cara, isso não existe. Eu tô vendendo o almoço para comprar a janta, para comer a janta. E pensei, Wellington, pensei em desistir e ir embora para casa, para irecer. Pensei. Aí eu disse assim, tá bom, e vocês vão me dar um apartamento? Não, você vai morar com mais 4. Eu disse, profissional morar com mais 4 é base. Aí eu disse assim, meu Deus, e o que eu vou fazer? Eu me sujeitei. Eu decidi porque eu precisava e eu entendi que, cara, o processo começou não tão fácil, uma falta de estrutura. Rapaz, eu disse, meu Deus, onde é que eu vim parar? Mas eu não sabia que através da minha atitude humilde de enfrentar um novo recomeço, Deus estava construindo uma história muito top, potente na minha vida. Aos poucos eu fui conquistando o respeito com o mesmo trabalho, a mesma postura. E a confiança de todo o elenco e toda a diretoria. Começamos a disputar a Série C e, paralelo a isso, a Copa Paulista, a Federação. Depois meu salário melhorou um pouquinho com a sequência do segundo semestre. Resultado final. Na Série C a gente conseguiu subir, por um milagre, uma combinação de resultados, nós subimos da C para B e fomos campeão da Copa Paulista. Dever cumprido. A coisa já melhorou, o cenário melhorou. No ano de 2004, tudo isso foi 2003. No ano de 2004, a gente disputa o Campeonato Paulista novamente, Copa do Brasil, por direito da Copa Paulista que a gente foi campeão, e Série B. O calendário ficou cheio, eu não ficaria mais desempregado e meu salário melhoraria. Então a coisa andou. Cara, 2004 foi fantástico. Através do campeonato da Copa Paulista, que a gente foi campeão, ganhamos a vaga na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, a gente foi campeão dos maiores títulos e conquistas, onde eu pude ali ter o privilégio de ser capitão, ser líder e levantar a taça no Maracanã, foi top. Série B, a gente começou com 12 pontos negativos por irregularidade de jogador e recuperamos esses pontos com chances ainda de classificar entre os 8. Foi formidável o ano. E a partir dali houve uma ascensão. Fomos campeão, ano seguinte Libertadores, e após Libertadores eu também tive um convite para o Japão. Então a coisa foi andando.
Como? Através do pequeno e humilhante convite que eu recebi, humilhante entre aspas, para mim. Qual o segredo disso, Wellington? Cara, aprenda a recomeçar. Nem sempre o que parece ser feio é feio. Nem sempre a porta que parece ser feia e estreita é a porta que você deve rejeitar. Aquela porta pequena e estreita é a porta que você vai transformar em bonita e larga. Eu estou falando em nível de trabalho, em nível de Uhum. conquista, certo? Por quê? Eu faço essa analogia porque em detrimento ao que o Senhor Jesus traz hoje, né? A que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição e estreita e apertada é a porta que conduz à salvação. Quem quer salvação se submete, se humilha. Quem quer salvação está disposto a passar pelas dificuldades. Todas essas coisas, você trazendo para fazer uma analogia para a vida e as conquistas, quem quer vencer se submete. Quem quer vencer não tem desafio que possa superar a pessoa. Ele sempre vai estar ali querendo. Quem quer vencer não existe nunca a possibilidade do não, é o sim. Quem quer vencer a todo momento fica ali insistindo. Cara, e todas essas coisas eu carreguei comigo, me serviram como lição e os resultados foram esses. A questão principal é, finalizando, tudo isso demanda tempo. Não acontece do dia para a noite, demanda tempo. Demanda choro, demanda sofrimento. Agora, o que vale é você persistir. Porque nada vem de mão beijada e nada acontece do dia para a noite. É um investimento que você faz para colher mais adiante. Então, eu fiz isso instintivamente. O futebol me condicionou a ter esse instinto de reação e colhi conquistas. Não fui brilhante, não fui os caras tops. Eu estive entre os tops, mas consegui figurar ali num cenário onde me coube e me conduziu a ser a pessoa que sou hoje. Pronto. Isso aí é uma questão de vista, como você falou lá no início. Para mim, você é top. Porque é o seguinte, cara, o que você se transformou diante de todo o processo que você viveu, né? Tem muita gente que o caminho, ele teve muito sucesso, foi tudo muito legal naquela fase, mas não soube terminar. E o fim das coisas é melhor do que o começo, né? E quando você chega no fim, não é o fim, é um recomeço. E aí Emerson até Mas, colocou uma coisa legal, né? Recomeçar, cara. Eu quero perguntar uma coisa para você, é o seguinte, você falou de tristeza, de alegria. No momento da alegria, a gente sempre tem pessoas ali para comemorar, beleza. No momento da dor, da tristeza, muitas vezes a gente está só. Hoje a gente tem especialistas para tudo quanto é área, né? Disponível para os atletas que estão começando e que pensam, né? Em utilizar desses profissionais para poder performar, para poder garantir, planejar sua carreira. Me fale sobre planejamento de carreira, Dedmar. Os atletas, eles pensam nisso, em quando vão parar, ou eles têm medo de quando vai chegar essa fase, porque eles não sabem o que vai fazer, os clubes não preparam os garotos para uma segunda alternativa, então eles ficam muito focados no futebol e quando a coisa não é do jeito que eles sonharam, eles também não têm preparação para seguir os caminhos alternativos que podem fazer com que seja melhor ainda ou não. Mas isso vai depender sempre do autor do processo, que é o atleta. Me fale sobre planejamento de carreira, meu amigo. bom, planejamento de carreira. Eu acredito que hoje os atletas estejam mais abertos por todas as ferramentas que estão chegando, sendo oferecidas e até mesmo os comportamentos, né? A questão cultural, muitas coisas mudaram. Mas mesmo assim, eu acho que a grande maioria dos jogadores não são abertos para compreender isto. E isto vem muito da questão de estudo, questão cultural, né? Estudo, que infelizmente o atleta ele fica bloqueado para isto. Quando você fala em planejamento, estudo, fala em alguma coisa, o atleta. E hoje a gente ainda sofre com isso, com essa resistência.
Alguns atletas conseguem se sobressair com entendimento, com aconselhamento, bem mais do que antes, a grande maioria. Antes a gente não tinha isso, não. Eu mesmo era um cara que eu pensava que ia durar muito mais a minha carreira. E isto foi muito ruim, para mim foi frustrante quando eu olhei e acabou a minha carreira. O mercado se fechou. E eu estava ali meio que mendigando algum emprego para garantir o período de trabalho ou o ano. E não houve nenhum planejamento. Eu não fiz nenhum planejamento. Até porque, por mais que eu fizesse, os reveses eles sempre me faziam refazer alguma coisa. Mas os grandes jogadores hoje, alguns acredito que sim, outros pelas cifras numéricas, talvez bloqueiem esse tipo de opção, mas é necessário hoje. E, cara, o planejamento de carreira, ele não começa com o jogador, ele começa com a família. Começa com a família, cara. Por quê? Quem é o combustível que alimenta, que conscientiza? A família. Só que o problema está com as famílias, que muitas delas entendem até de forma pior que o jogador, que vai durar para sempre e que vai dar tudo certo. E é momento de todo mundo acordar e entender, opa, eu sou responsável pelo meu filho mais novo, enquanto ele continuar, eu quero ajudá-lo, auxiliá-lo e não tomar o lugar dele, sair nas fotos, não. Eu não quero sair foto, eu quero ajudar o meu filho a vencer, ok? Ah, eu não tenho estrutura para isso. Procure alguém que te ajude de uma forma muito consciente, honesta, transparente, que não te lese. Então, cara, isso está carente. É necessário. Wellington, eu não tenho, muitas pessoas não têm. Procure um especialista. Exatamente. Procure alguém que possa te ajudar nessa espécie de mentoria, de orientação. Então, o problema está, muitas vezes, com a família, que está agora conduzindo, indo junto, no embalo, mas precisa ter essa consciência. É uma espécie de casamento. Vou dar um exemplo rápido. Por que eu casei com a minha esposa? Ela que me ensinou isso, viu? Não fui eu que aprendi, não fui eu que... Ela que me ensinou. Por que você casou comigo por quê? Para te fazer feliz. Não. Eu casei com você para te ajudar a ir para o céu. Eu não casei com você. Eu casei com você para te ajudar a ir para o céu, que é o propósito final. Cara, que fantástico, que tesouro que a minha mulher me deu. E eu fiquei assim, é verdade, você vai me ajudar a ir para o céu. Ok? E a família? Eu quero que você vença para que você seja uma referência na nossa casa e na frente de muitos. E isso com obediência, com disciplina, isso com ordem, isto, velho, com planejamento para que você seja referência. Então, eu fiz essa analogia para que todo mundo entenda isto, bicho, né? A minha esposa me deu uma lição fantástica, preciosa, que eu carrego até o dia de hoje. Ela quer me ajudar a ir para o céu. E ajudar a ir para o céu é chorar junto, é corrigir, é muitas vezes punir. Ajudar a ir para o céu, amigo, muitas vezes é dar disciplina, certo? Não é só oba-oba, não. Se você quer vencer, a família precisa deixar de passar a mão na cabeça e tornar o cara o principal responsável da família, o principal provedor. Não, nada, meu amigo. Investir um monte de tempo em você, foram tempos, noites, você precisa me respeitar, pedir minha bênção. Essas coisas que eu sei que hoje elas estão escapando. Dá valor aos valores, né? O que realmente importa. Então, é a família que conscientiza o atleta. E este é a principal alicerce do cara para que ele não fique escorregando no sabão e fique caindo direto, até emocionalmente.
Dedimar, eu sei que muitas vezes até a família ela não tem preparação para isso, tá? E Certo? ela tenta fazer o melhor que ela pode, que ela imagina que é possível. A gente precisa entender que existe casos e casos. E para De isso, cara, fato. olha que coisa. A gente tem a presença aí, né? Quero até agradecer a presença dela, da Cíntia Barros. Ela é mentora de mãe de atletas. Olha, ela entendeu a necessidade das mães, né? De ter essa consciência. Ela é mãe de um atleta, né, que joga em alto nível. Então ela entendeu a dor que ela passou e hoje ela dá mentoria para essas mães, para que elas compreendam qual é o papel dela dentro desse processo. E aí o que acontece? No treinamento, quando você vai treinar alguma coisa, é porque você compreende o seguinte: eu preciso me desenvolver. Não é verdade? Você só vai treinar com um Perfeito. objetivo. Então, quando você chega numa sala para treinamento, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o que é que eu sei? Ah, eu sei isso. Beleza. Beleza. Você não pode também chegar com, ah, eu não sei nada. Sei, tá até aqui. Agora é o seguinte, o que é que eu não sei que eu preciso saber? Essa é a pergunta-chave. Porque se você não sabe e você sabe que você precisa saber, você vai estar ali sedento pelo conhecimento. Só que muitas vezes a Perfeito. gente já quer acelerar, querendo o quê? Como é que faz? Quando a gente fica muito focado no como, a gente fica com os nossos ouvidos atentos, sabe o quê? Aquelas pessoas que dão opiniões. E as pessoas que dão opiniões na nossa vida, elas não têm conhecimento com o resultado. Que vão te fazer as perguntas que ninguém te faz. Sabe aquele jogador que quando tá bem, tem uma roda de amigos, mas que ninguém coloca o dedo na ferida? Porque Perfeito. se colocar, sai da roda de amizade, né? Então, a outra pergunta que tem que se fazer é o seguinte, cara, eu sei o que eu sei que tem coisas que eu não sei, mas que eu preciso saber. Quem é que sabe o que eu não sei e que pode me ensinar? Essas pessoas escrevem livros, essas pessoas dão treinamentos, essas pessoas fazem lives, essas pessoas estão produzindo conhecimento. E eu Onde eu preciso vou me buscar aproximar. isso? Como? Onde eu vou buscar esse conhecimento? Exatamente. Você Eu vai não buscar sei onde conhecimento, eu vou buscar. pronto. E aí você tem que se conectar às pessoas que estão produzindo conhecimento. Essas pessoas escrevem livros, essas pessoas que conhecem, elas dão treinamento, dão aula, né? Criam um ambiente de aprendizado, como a gente tem criado durante esse período Só para de você quarentena. compreender, Opa, assim, eu vou te interromper, né? Eu decidi vá. abrir uma escolinha, eu decidi abrir uma escolinha de futebol depois que eu parei. Era uma cobrança que existia. E aí eu não queria ser mais uma escolinha. Eu queria ser uma escolinha diferente. Não queria produzir a mesma coisa e tal. E o que foi que eu fiz? Eu fiquei pensando assim, cara, eu não posso ser a mesma coisa. Aí eu fui no cara que tinha mais conhecimento sobre formação, Newton Mota. Eu Eu passei lembro. ali visitando o Newton Mota 4 meses. Tomando o E, cafezinho dele. e tomando o café dele, ouvindo ele, vendo os vídeos dele, e eu ficava sedento pelos vídeos de Mota. Eu assim, caramba, olha só. E ele fala, ó, Dedimar, ali, ó, ali, e eu aqui, né? Boa. Cara, eu fiquei 4 meses. E aí eu disse, não, você vai ter que me dar os conteúdos, você vai ter que me dar. Olha E aí. aí, ele generosamente, ele não faz isso, mas generosamente ele me deu muitos conteúdos, me passou. E eu guardei as 7 chaves, está comigo até o dia de hoje, lógico. Eu varei madrugadas vendo os conteúdos, vendo as escolas do Feyenoord, do Ajax, aprendendo. Eu quis aprender, eu quis entender. E assim, como que eu vou aplicar para os meninos do sertão? Olha aí. Cultura. Sim. Como que eu vou fazer isso? Eu não posso trazer a mesma coisa para eles que vai ser um choque. Eu preciso agora fazer um misto, agregando para que eles comecem a compreender gradativamente e depois eu lance de fato. Que história, cara. Eu montei essa escolinha não com 2 professores, mas com 5 profissionais. Eu montei a escolinha de 4 a 17 anos, onde eu compreendia, através do ensinamento com Newton Mota,
eu compreendia que os meninos de 4, 5, 6 tinham que ter uma bola do tamanho e proporcional à sua força física. Força física que eu falo, sua fisiologia. Tá. E que eu precisei investir em material. Resultado, uma escolinha de futebol começa com 120 bolas. 120 bolas. 30 número 3, 30 número 4, mais 30 as mais macias para a iniciação e depois a bola profissional, ou seja, cada uma para eles, orientando os professores, dando os treinamentos, e que isso deu um estouro na região, na cidade, que até hoje permanece a escolinha. A gente sofre por estrutura, mas o trabalho foi em busca do quê? Conhecimento. E, cara, eu agradeço imensamente a Mota aqui. Mota me ajudou na minha formação como atleta e pós-atleta ele me auxiliou, ele foi praticamente o cara que me entregou o tesouro para continuar. Se eu tivesse em IDC, Júnior, esperando, não sei o quê, eu fui atrás. E eu quero ir mais atrás, até onde o Senhor me permita ir, é lógico. Então, assim, eu estou dando exemplo para você de como iniciou o meu projeto lá, que ainda continua, estamos aguardando o retorno, mas tudo isso com o investimento de conhecimento de um cara que é o concurso da bola, da iniciação da formação, que é Mota. É E verdade. O não que tem seria de nós sem os mentores, né? E isso, eu queria até chamar a atenção para uma coisa agora. São várias perguntas que tem que fazer, Edmar. Uma live só não dá, cara. Mas olha só. Agora, de fato, você sabe para onde você está indo, né, cara? Posso dizer isso aí, que ao longo desses 2 últimos anos, você, de fato, entendeu que tudo que você passou fez parte de um processo para que você pudesse plantar essas sementes na vida das pessoas e agora seguir, porque agora já é um movimento por propósito, né? Já está muito além de qualquer outra situação. Sim, assim, hoje eu tenho... Na verdade, o futebol para mim é uma ferramenta. Ele Uau! se tornou uma ferramenta. O Boa. futebol é uma ferramenta. O meu propósito maior não é o futebol. Já encontrei o meu propósito maior, descobri o meu propósito maior, né? Que hoje é servir ao Senhor em primeiro lugar. Todos sabem da minha fé. Eu também não quero implantar ou E quero só impor, um né? parêntese, amigo, só um parêntese. Servir ao Senhor é servir as pessoas, né? Deixa um parênteses bem É, claro. de uma certa forma, e de uma forma muito literária, isto é servir verdadeiramente. É que muitas pessoas Verdade. ainda não compreendem a profundidade do que é isto, né? Servir é ser servo. Ser servo é nunca querer ser o primeiro, mas se tornando, sendo, até porque quem promove não somos nós. A vida, através dos seus oportunismos e também da sua justiça, através do próprio Deus, ele promove a gente sem que a gente menos espere. E hoje eu tenho tido, sim, isto. O futebol se tornou uma ferramenta para que eu atuasse e mostrasse que dá sim para você ser uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, honesta. Dá sim para você não se misturar com o que é errado. Dá sim para você ser honesto. Dá sim para você não pegar atalho, passar pelos espinhos mesmo que é necessário para que você aprenda. Dá sim você se preservar, ainda que muitos se virem contra você. Você vai continuar mantendo a sua raiz. E eu, para a glória de Deus, tenho buscado me manter assim. Não estou dizendo que continuarei, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu quero. Me alimento disso. E hoje eu tenho sido, né, um instrumento para muitas vidas. Assim aprove ao Senhor. E tenho me mantido no futebol desta forma. Não te quero, não tem problema, meu irmão. Não existe só o seu local. Talvez eu possa, como diz a palavra lá em João 3, a respeito de Nicodemos. O vento sopra para onde ele quer. A gente não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. Assim é o que é nascido do Espírito, né? Então, a gente não tem destino. Nós vamos apenas servir. E, velho,
As pessoas que estão aí nos assistindo, pai, mãe, amigos, sabem disso, né? Eu quero servir, eu amo servir, eu amo Maravilha. abraçar, eu amo ajudar, eu amo. Essa é uma das minhas. É o que Deus derramou sobre o meu coração e eu preciso compartilhar urgentemente, senão me sufoco. Uau, Mas, graças a Deus que tem me mantido assim e eu tenho maravilha. caminhado. Pronto, irmão. Então, você já sabe o que é que você faz. O que é que você faz hoje, cara? Qual é, o que ferramenta, como é que você, o que é que você faz no dia a dia? Fala um pouco pra gente aí, cara. Bom, no dia a dia eu tenho um cotidiano assim, meu dia é dedicado ao Senhor. Eu busco ao Senhor, eu sou pastor, né? Fui levantado a pastor e tenho uma vida no ministério onde eu sirvo, né? Eu estou aqui em Salvador, por exemplo, enquanto tudo está acontecendo aí, nada retorna. Eu estou aqui no ministério aqui em Canabrava, perto do Vitória até, uma igrejinha pequena, mas onde a gente ora, a gente busca, a gente resgata vidas, a gente abraça as vidas que estão ali, muitas vezes feridas, né, pela cicatriz da vida. E esta é uma função minha hoje, né? Viver para fazer a vontade de Deus e na obra de Deus. Paralelamente, o futebol, ele também me traz pessoas cicatrizadas, cicatrizadas não, feridas, aonde a gente busca, na verdade, derramar um bálsamo que foi derramado sobre nós chamado amor. E aí, através desse bálsamo, a pessoa compreenda, sinta que existe amor no mundo e que existem pessoas que amam e que o maior amor veio da parte do Filho de Deus chamado Jesus Cristo, e o qual hoje eu prego para aqueles que necessitam, querem ouvir e buscam. E de que forma, Dedmar, você demonstra esse amor, né, enxergando o futebol como ferramenta? Cabe isso mesmo, esse valor importante no futebol, dentro daquilo que você faz como profissional no dia a dia? É Cabe. É, importante? só, é importante e é só você saber separar as coisas, os momentos. A hora que você... A melhor prova de amar é corrigir. Este é o melhor amor. Essa é a maior prova de amor. Porque você sendo sincero, verdadeiro, você está amando. Você não está escorraçando. E hoje, no Palmeiras, por exemplo, eu trabalho com jogadores de 10 a 14 anos, onde a gente recebe famílias, e os garotos também, das mais variadas formas, onde a gente procura tranquilizar, passar uma palavra de amor, de tranquilidade, de tudo que a gente passou antes. Tranquilizar os pais, conscientizar os pais, que são mais ansiosos do que os atletas. E através disso que flui na minha vida, na minha alma, eu consigo. Cara, não é para todo mundo, até porque o cara tá falando, ih, cara tá misturando religião com esporte. Não, tô Não, falando de amor. Não estou não, pregando placa de igreja. não. E não estou também pedindo para que você se converta. Eu só estou lhe Não. dizendo. Eu falo para as pessoas, eu só estou lhe dizendo para a pessoa que, através da minha vida, da luz que brilha no meu coração, eu consigo transmitir um verdadeiro amor da parte de Deus para comigo, que me tomou, me invadiu, e agora eu preciso passar para todas as pessoas. Como? Como? Hum. Da maneira mais limpa, transparente e acolhedora. E este sou eu. Pronto. E assim, essa coisa flui de dentro para fora, porque isso foi quando você estava trabalhando no Bahia, agora no Palmeiras, essa posição que você está no Palmeiras. Eu elogiei João Paulo, falei, João Paulo, caramba, você é muito visionário, cara. Porque esse cara não é observador técnico só, não, cara. E aí foi uma conspiração divina, né, para tudo acontecer da forma que teve que acontecer, porque eu acredito que a importância que você tem como balizador das expectativas do pai, das frustrações das crianças, e você tá ali com a sua história, né, que hoje muitos estão conhecendo cada vez mais. Então, pô, se fosse outro, estaria faltando alguma coisa no meu entendimento. Então, que bom que seja você. Você sabe que eu falo isso para você, eu falei com você de frente, então falando aqui para mim é a mesma coisa. Meu amigo, olha só, muito bom conhecer o seu caminho no futebol, né? Um caminho que não acabou,
Um caminho que você está trilhando, construindo a sua história, acolhendo, corrigindo e deixando as suas sementes na vida das pessoas.